Muito boa noite a todos. Declaro aberta essa audiência pública para tratar da revisão do Código de Obras e Edificações do município. Compõe a mesa, nessa audiência, a secretária de Planejamento de Taubaté, Marcela Franco, o diretor de Licenciamento Urbanístico, Gabriel Simões, e a arquiteta da Secretaria, Natália Renco. Também registrar aqui a presença dos vereadores Pastor Nunes Coelho, Pastora Zelinda, Nicola Neto e o Douglas Carbone, que está por aqui, já que chega também. Aproveitando a presença também da Andréia Souza, assessora parlamentar do vereador Ariel. E o Matheus Andrade, também chefe de gabinete do vereador Alberto Barreto. Para que nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite a parte e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. E eu quero, neste momento, já passar a palavra para a vereadora Pastora Zelinda, que tem uma prioridade e ela tem aí algum tempo para poder falar o que ela preparou, que ela tem um compromisso a seguir, então, por estar participando, fez questão de estar aqui conosco. A vereadora quiser usar a tribuna, fica à vontade, ou da bancada, tá bom? Só fala. Alô? Obrigada, vereador Gessé, por essa generosidade. Eu quero cumprimentar os presentes, toda a mesa, na pessoa do vereador Gessé, nossa secretária Marcela Franco e todos que estão presentes, os munícipes aqui. Eu realmente tenho um compromisso que converge daqui mais ou menos a 1 hora e agradeço o vereador. Só me permitir dar as boas-vindas, vereador, te parabenizar por estar promovendo essa audiência, essa oportunidade popular, né, dos arquitetos, engenheiros, empreendedores, a população de Taubaté, poder opinar e discutir nosso Código de Obras. E quero aqui deixar aqui meu agradecimento à secretária e à sua equipe que vem a essa casa fazer as discussões, estarem abertos a ouvir opiniões. Nós vamos continuar debruçados no Código de Obras como vereança dentro do meu mandato. E se eu puder aqui, creio que converge com o que eu tenho ouvido da Marcela, deixar aqui que dentro de uma postura, obviamente, responsável, contribuindo sempre com o meio ambiente, mas que nós tenhamos um código de obras que seja atrativo a investimentos à nossa cidade. Moderno, respeitando o meio ambiente e que aí atrai investimento, algo pouco burocrático, acessível, de fácil entendimento. Eu sei que essa também é a sua linguagem, Marcela, e é isso que a gente espera como vereança desse Código de Obras. Um respeito à nossa arquitetura, um respeito à nossa história, um respeito ao meio ambiente, mas algo inovador, algo que atrai investimentos, algo simples e acessível, que não vai atrapalhar o futuro, mas que vem atrair emprego e renda e investimentos para a nossa cidade. É isso, muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora Zelinda. Eu também vou registrar e avisar aos participantes que queiram se pronunciar, né, no momento oportuno, que façam inscrições que estão aí, a pasta está aí na frente de vocês, o cerimonial vai deixar aí vocês se inscrevem. Daqui a pouco a gente vai encerrar e passa a sua oportunidade. E quero já passar também a primeira fala aqui da secretária Marcela, por favor. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o vereador Gessé, né, pela condução da mesa. Quero também agradecer a presença dos vereadores, Douglas, Zelinda, Nunes, Nicola, né, todos que estão aqui presentes fazendo parte desse importante momento. E antes de iniciar, né, esse importante trabalho, eu quero registrar, né, uma fala inicial, dizendo que ontem
aqui nessa Casa de Leis. Teve algumas acusações e alguns apontamentos mentirosos a respeito da minha pessoa. E eu quero deixar claro, né, a todos, uma vez que eu estou aqui presente nessa Casa de Leis, vivemos numa democracia, vivemos no ambiente que a gente tem, sim, que se posicionar diante dessas questões que, de fato, nos afetam de alguma forma, ainda mais quando são mentirosas. Eu quero deixar claro que tudo que está sendo feito e foi falado pelo nobre vereador simplesmente tem a intenção de diminuir a minha credibilidade. Mas o que eu quero registrar aqui a todos vocês, que eu vim para a minha Taubaté, a minha cidade de Taubaté, voltei para cá, justamente para poder fazer um trabalho sério, responsável, comprometido com a cidade, a convite diretamente do prefeito Sérgio Vitor. E quero também aqui registrar o meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Planejamento e também dos demais colegas das outras secretarias, né, que também fazem parte dessa construção dessa nossa Taubaté. Então, deixando claro aqui, registrado a todos vocês, que o nosso trabalho continuará sendo sério, responsável, comprometido com a verdade. Somos técnicos e estamos aqui para resolver tudo que nos coloca como desafio, sempre pensando no bem coletivo e da cidade de Taubaté. E registro também aqui 100% apoio do prefeito Sérgio Vitor a todas as ações da Secretaria de Planejamento. Bom, então agora vamos ao que interessa, de fato, que é o que nós viemos aqui, trabalhar e mostrar para vocês a revisão do nosso Código de Obras e Edificações. O nosso Código de Obras ele existe desde 1994 e agora ele passa por uma revisão. Uma revisão, como a própria pastora Zelinda falou, moderna, inteligente, resiliente, sustentável, que envolve diversos aspectos que vão sim somar a essa evolução que a nossa cidade está passando e ainda vai passar. Então eu vou dar uma introdução aqui, básica, mas vou sim passar a palavra para os técnicos que sim, vivenciam e estão ali 100% com esse tema. Bom, falando da nova minuta, quais serão os principais avanços? Nós teremos aí, dentro do licenciamento, nós teremos uma redução do custo dessa questão da multa. Isso aí também é um primeiro ponto que a gente está revisando em relação à questão das aprovações. Isso é algo muito relevante e importante, porque como foi instituído lá atrás, principalmente na parte de legalização, e como os senhores mesmos, né, recentemente aprovaram, fizeram a aprovação da continuidade, né, da prorrogação da lei de legalização, nós teremos nessa revisão uma nova forma da contrapartida. Isso tudo também quero aproveitar, estou vendo diversos profissionais aqui presentes, quero agradecer a presença, a participação de todos vocês que estão sempre muito ativos e vocês sabem muito bem o quanto vocês podem contar com a Secretaria de Planejamento nessa evolução, estamos sempre aí a postos para poder ajudar. Também teremos aí a criação da aprovação da autodeclaratória, que também vai envolver tanto a questão de demolição, obras em geral. Também teremos uma dispensa, um item de dispensa de licitações, de licenças, na verdade. Dispensa de licenças que vai compor exatamente a questão das obras de reparo e as obras de reforma. Isso vai facilitar muito para todos aqueles que querem fazer intervenções rápidas e que não vai precisar fazer toda uma tramitação burocrática para que tenha essa autorização dentro da prefeitura. É importante se frisar que nós teremos uma linguagem mais clara, mais objetiva e também teremos novas técnicas construtivas, né, que também vai facilitar essa facilidade, a celeridade da construção civil. O Código de Obras é importante também aqui colocar em pauta que ele trata de uma matéria específica, né, da ocupação do solo, da ocupação daquele lote especificamente. Então, deixar claro que às vezes podem surgir dúvidas que vão ser relacionadas à lei de parcelamento, à lei de uso do solo e até ao próprio plano diretor, que serão matérias que vamos discutir posteriormente. Então, nesse caso, como já era um tema que nós já estávamos tratando justamente nessa Casa de Leis, nós vamos dar essa continuidade e o fechamento dessa questão para que a gente possa ter aí já iniciar com uma legislação mais moderna, uma legislação que vai favorecer ainda mais o crescimento da cidade com os investimentos na construção civil e a atratividade também das empresas, das indústrias, gerando mais renda e emprego.
Gabriel e Natália, fica à vontade. Só complementando, né, a fala da Marcela, como ela falou, o Código de Obras, né, ele define as regras, né, as regras de como serão as construções da cidade. Então, ela vai complementar o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Então, não tem como a gente definir coisas de uso do solo aqui, mas a gente pode dizer como será feito, né? Aqui a gente colocou alguns pontos principais, né? Até para passar de uma forma prática e não cansativa esse conteúdo. Mas aí depois a gente vai conversando e vai falando a respeito de cada um desses itens, né? É importante falar também que o Código de Obras, como a Marcela falou, o vigente é de 94. Então, de lá para cá, teve muitas mudanças nas formas construtivas, de como tem a arquitetura alterou, a engenharia alterou. Então, a gente teve uma evolução que a gente tem que refletir nesse código, como, por exemplo, as novas formas de construção, como container, wood frame e outros tipos de elementos construtivos. A gente colocou também aqui uma nova regra para a taxa de permeabilidade, na forma de compensação, como que a gente pode compensar. O Gabriel vai explicar um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. A parte da taxa de compensação, né? Existe uma taxa de permeabilidade no lote, né, que já é consenso, que no plano diretor de 2017, é consenso que essa taxa está bem alta, né, para o que era antigamente, para o que é hoje. E para isso, né, no passado foi feito um decreto, né, com uma força de um decreto, que pode ser muito bem revogado a qualquer momento. Então, trouxemos isso para a lei, né, para poder dar mais previsibilidade e segurança jurídica para todos os construtores, né, e todas as pessoas que querem construir suas casas, né. O que acontece? Antes era um decreto, não vamos dizer confuso, mas era um decreto bem técnico. Então, para a pessoa entender o que era necessário para fazer, ela demorava mais tempo e às vezes nem compreendia e acabava não utilizando, né? Que existem soluções, né? Que é preservação de árvore, né? Captação de águas pluviais, recurso de águas cinzas, né? Reuso de águas cinzas, né? E energias renováveis, telhados verdes, paredes verdes, arborização interna, se a pessoa quiser plantar uma árvore dentro do próprio terreno. Então, essa compensação está prevista no plano diretor já, né? E hoje a pessoa pode compensar até 50% do que é obrigatório. Então, se ela precisa deixar 20 metros quadrados de área verde dentro do terreno, a gente consegue suprimir isso até para 10. E daí tem os critérios que a gente tirou as fórmulas que deixavam as pessoas confusas e deixou mais taxativo de quanto seria a porcentagem que ele consegue diminuindo de acordo com cada item que ele coloca, tá? Agora, indo para a alteração da multa e contrapartida na alteração da regularização, o que a gente priorizou? A simplificação do cálculo da multa, né, que realmente estava um pouco confuso, as pessoas também ficavam com dificuldade, e uma nova linha de corte, de acordo com a publicação do COI, né, do Código de Obras vigente, né? A gente está trazendo a legalização e regularização de obras existentes para dentro do Código de Obras, para ter uma régua, para passar e ter um novo, né, momento em Taubaté, né, que as coisas congelam aqui, tem regra para isso e não precisa ficar fazendo lei a cada mandato, a cada ano que vem, né? E essa diminuição, a gente fez um exemplo. O exemplo é uma casa de 100 metros, né, quadrados e com uma tipologia regular, que é o que mais tem aqui no município, tá? Atualmente, existe uma multa de 5, né, UFMTs, mais uma contrapartida, que no caso aqui dá 8% do FMT vezes a área quadrada da regularização. E esse 8% pode variar de 4 a 12 hoje. Então, fica nessa como chama? Nessa variância aí que dificulta o cálculo e a previsibilidade para o munícipe relegalizar suas obras. Então, está saindo, né, nesse exemplo, de 3.500 aproximadamente, né, para 1.300, né? Então, vai ter uma diminuição grande no bolso do munícipe,
para poder regularizar suas casas, né? Estamos fixando em 5% do FMT vezes a área a ser regularizada. Então, nesse exemplo, está dando uma diferença de quase R$2.000, né? Mais de R$2.000. Quer falar desses pontos? Nesse slide, a gente colocou aqui todos os pontos que são relevantes no Código de Obras, né? Até para dar um parâmetro geral desse código, né? Nessa nova minuta, né? Então, falando um pouquinho da acessibilidade, a gente traz nesse Código de Obras um capítulo especial sobre acessibilidade. Então, a gente está trazendo a questão da cidade inclusiva de uma forma mais significativa. Como eu falei, o Código de 94, ele não tinha essas considerações tão fomentadas, né, naquela lei mais antiga. Então, a gente está trazendo um olhar especial com relação à acessibilidade. A gente está, então, essa acessibilidade vai ser conforme a NBR, né, 9050, com modelos de calçadas seguras, rampas de acesso, corrimões, sinalização tátil. Então, o código ele vai trazer vários anexos junto a ele, né, junto à minuta de lei, que vai mostrar esses modelos, né? E a ampliação de instalação de equipamentos de acessibilidade não vai mais contar para a taxa de permeabilidade, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. O que isso melhora, né, na legislação? Hoje, quando é feita a ampliação para a instalação de um elevador ou uma rampa, muitas vezes a pessoa tem que colocar na frente no recuo frontal, e isso acaba dificultando na aprovação de projeto a colocação desses equipamentos de acessibilidade. Então, agora, com essa nova minuta, a gente está isentando a pessoa que vai construir um equipamento de acessibilidade, que é um elevador, uma rampa, uma elevatória, dessas condições, né, dessas obrigações que está na legislação. Cabe ressaltar que essa dispensa de ampliação para instalação de elevadores, rampas e etc., elas foram pedidas, né, pelos técnicos, até pelos munícipes, né? Tivemos casos que estavam precisando muito de uma adequação por necessidade fisiológica das pessoas, né, de precisar, né, de sofrer um acidente, e não tinha como, a gente está adequando a isso, não tínhamos base legal, agora teremos. Então, isso é muito importante para o munícipe que necessita de uma acessibilidade maior, né? Agora, trazendo também para outro item... Só complementando, então, na verdade, a gente estudou muito todos os itens justamente para ter a sensibilidade, que eu acho que é algo que Taubaté estava precisando. A legislação, ela tem a burocracia, ela tem todo a sua regra a ser cumprida, mas acho que, acima de tudo, nós que somos gestores públicos precisamos ter a sensibilidade diante da necessidade apresentada. Então, essa questão especificamente que foi apresentada pelos técnicos, nós aderimos, nós incorporamos a lei justamente para trazer essa facilidade e essa flexibilidade para atender uma necessidade que a pessoa tem, e ela não vai ter que pagar por isso, uma vez que, sem essa acessibilidade, ela não teria como ter a circulação. Agora, indo para outro item, né? A gente está no Destrava Taubaté. O que o Código de Obras está trazendo agora e documentando tudo? O alvará rápido eletrônico vai estar dentro da lei, né? E já é conhecido por a maioria dos profissionais. Já tivemos vários workshops, minicursos, né, que a associação pediu para a gente promover, a gente ensinou, viu quais eram as diferenças, e é uma ferramenta que cada vez está tendo mais adesão dos profissionais. Tá? Dispensa de licença para obras. Que obras? Obras de reparo, obras de reforma interna, e também a criação da aprovação autodeclaratória para algumas situações. Por exemplo, demolição. Hoje você precisa de um alvará de demolição. Agora a gente vai transformar num autodeclaratório. A pessoa vai declarar: estou demolindo tantos metros quadrados do meu imóvel. Fica mais rápido, vocês não vão precisar ter todo o trâmite dentro da prefeitura, né? A responsabilidade são dos profissionais.
Os profissionais, eles emitem RT, emitem RRT para serem responsáveis sobre as obras. Não tem motivo da prefeitura cercear o poder, né, profissional deles, de exercício da profissão, com burocracia. A gente está tirando bastante documentação e processo. A vistoria responsável agora vai estar dentro do Código de Obras, até para subsidiar a parte de legalização, né? Então, os casos de legalização serão feitos com vistoria responsável, como já é hoje, mas ela está vindo junto com o Código de Obras para não ter, né, duplo entendimento. E a permissão, essa é uma novidade mesmo, é a permissão de aprovações em etapas para qualquer empreendimento, né? A gente tem uma demanda reprimida na Secretaria de Ampliações, principalmente. A pessoa tem uma casa e quer, depois de feita a casa, quer fazer uma piscina. Então, ela tem que fazer 2 processos. Primeiro, ela aprova a casa e depois ela ia aprovar a piscina. Então, demora 2 vezes a aprovação. Agora, a gente está trazendo a novidade que a pessoa vai colocar por etapas. Eu estou aprovando a minha casa e a segunda etapa a piscina, no mesmo projeto, só separando, né? Isso aí depois a gente vai definir, se aprovado, né? A gente vai definir um procedimento certinho e vai dar publicidade para que as pessoas aprovem um projeto e tenham várias etapas dentro das suas residências. Indústrias, principalmente, usam bastante isso, tá? E aí será liberado o habite-se parcialmente de acordo com a elaboração de cada etapa. Vou aproveitar para falar desse item também. A zona rural, a gente está dispensando o licenciamento de obras rurais para residências unifamiliares de apoio agropecuário. Ou seja, a pessoa que quer construir uma casa para o caseiro, né, alguma coisa mais rápida, que a gente sabe que demora, né, para poder ter um avanço, e na área rural tem que ser a coisa mais rápida, às vezes precisa, né, estar no tempo, alguma coisa, algum material, essas coisas a gente está dispensando de aprovação. Vou continuar, só antes, eu queria mostrar para vocês que nesse slide, eu não sei se aí na plateia dá para ver direitinho, tem um homenzinho com um checklist aí na frente, né? Esse homenzinho, o que significa? São todas as sugestões dos profissionais nas reuniões que foram feitas, né, desde que a gente retomou esse projeto para a Secretaria de Planejamento e que foram incorporadas no código. Então, toda vez que aparecer esse homenzinho, né, essa solicitação dos profissionais. Eu vou falar um pouco da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, a gente traz um incentivo das práticas sustentáveis, como o reuso de água de chuva, uso de energia solar, a exigência de coleta seletiva. Isso é super importante, não só para fomentar essa questão sustentável e de meio ambiente, mas como que a gente vai estar fazendo essa facilidade? A partir do momento que a gente vai dispensar as licenças, né, como se fossem as obras gerais, esses pontos também serão fatores determinantes para a compensação da taxa de permeabilidade e também nas habitações de interesse social. Também, pelo Código de Obras novo, a gente está criando o selo Taubaté Sustentável. O que significa isso? Esse selo, a gente, a partir de uma somatória de pontos de ações sustentáveis na construção, a gente vai dar um selo. A partir desse selo vai ter selo ouro, selo prata, selo bronze, um desconto, né, no IPTU e nas taxas. Esse selo ele vai ser regulamentado depois, mas no Código de Obras a gente já está trazendo essa previsão. E a taxa de permeabilidade, como o Gabriel já iniciou falando das compensações de uma forma mais clara e objetiva. Então, hoje a gente tem um decreto. Esse decreto, a gente precisa de uma calculadora para entender como que vai fazer essa compensação, então agora está sendo de uma forma mais rápida. Agora, falando de economia. A economia, primeiro, é a questão da regularização e legalização das edificações, que a partir do momento que a gente diminui a multa e a contrapartida, a gente fomenta não só construções
de residências, mas também de comércios. Então, a partir do momento que um comércio ou aquela atividade de serviços, ela tem a sua construção legalizada ou regularizada, se tem o habite-se. E o habite-se é uma condição obrigatória para a abertura de empresas através da inscrição municipal. Então, a partir do Código de Obras, a gente também traz um desenvolvimento econômico para a cidade. E o AVCB também, que também foi uma recomendação dos profissionais, o AVCB ele vai ser exigido somente na inscrição municipal. O AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é um documento obrigatório para se exercer essa atividade, né? Então, deixando na inscrição municipal, a gente vai eliminar uma burocracia, uma tramitação, porque muitas vezes as edificações não são apresentadas com o seu destino. Então, nem sempre vem assim, vamos construir um supermercado, vem um prédio comercial. Então, a AVCB vai ficar condicionado na inscrição municipal, exceto, claro, quando já vier a atividade na aprovação. E a questão de moradia. Também foi uma consideração dos arquitetos, em especial da Associação dos Arquitetos e Urbanistas, a aprovação de habitação de interesse social com menos exigências, né? O que significa isso? Significa o pé direito, compartimentos. A gente também fez uma adequação a partir do momento que retornou a minuta de lei para a prefeitura nessa adaptação. A regularização também para HIS, né, para habitação de interesse social, vai ter a isenção das taxas. Como a gente já tem na legalização, a gente está trazendo isso também para o Código de Obras. Então, naqueles critérios que são determinados pela lei, a gente vai conseguir isentar aquelas famílias que vivem até 3 salários mínimos. E a implantação do ATIS, que foi uma consideração, se eu não me engano, da arquiteta Nilvana, não sei se está presente, na Associação dos Arquitetos. Há muito tempo a gente anda pesquisando isso, e a assistência técnica, ela é uma ferramenta importantíssima, onde a gente vai trazer uma assistência de arquitetos e engenheiros para ajudar nas construções de pessoas que não têm condições. Então, essa ferramenta é super importante, vai possibilitar convênios entre as associações profissionais, a universidade e a própria prefeitura, no intuito de fornecer uma moradia digna para todos. Só complementando, também no quesito de vagas, a gente está revogando o anexo do plano diretor sobre vagas de estacionamento, e que a gente está diminuindo o número de vagas para diversos empreendimentos, né? A gente está, em vez de ser 100%, a gente está trazendo para 75%. Então, para cada 100 vagas, você precisa só de 75, não vai precisar de uma vaga por unidade, tá? E outras coisas também, mas isso me veio aqui na mente, né? Além disso, também, as kitnets, a gente está trazendo até 27 mil metros quadrados de unidade, a gente considera como kitnet. E as kitnets eram uma vaga para cada 2 kitnets. E a gente está trazendo de uma vaga para 4 kitnets. Tá bom? E acho que era isso que eu tinha que complementar. Esse é basicamente um compilado, né? A lei ela tem aproximadamente 260 artigos, né? Então, agora é um momento que a gente vai deixar aberto para as perguntas, né? E a gente agradece a oportunidade desse momento de estar conseguindo passar um pouco mais para vocês de uma forma bem consistente, bem objetiva, de forma clara, para que todos possam ter já essa experiência de quanto essa lei vai ser acessível, de quanto essa lei vai ser flexível e moderna para que contribua com o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, secretária Marcela, Gabriel, Natália. Sabemos do empenho de todos vocês, quero parabenizar na pessoa da secretária todo o CEPLAN,
secretaria que tem contribuído muito para o avanço da cidade. E só nesse compilado a gente pode perceber o avanço que vai ser esse novo Código de Obras. Então, quero parabenizar pela garra, pelo empenho e pela dedicação pela cidade de Taubaté. Parabéns. Registrar a presença aqui do Itamar de Jesus, assessor parlamentar da vereadora Vivi, e também da Simone Palhares, chefe de gabinete do vereador Boanerges. E também, nessa oportunidade, registrar a presença aqui do secretário de Mobilidade Urbana, professor da Unital, ao mestre com carinho, está com seus alunos aí, primeiro ano de arquitetura, parabéns, sejam sempre bem-vindos a essa casa, viu? Vocês estão em boas mãos. Acredito que talvez 80% hoje aqui, nessa audiência, já passou na sua aula, professor? 100%. 100%. Parabéns, isso aí. Então vamos começar já, eu vou fazer algumas perguntas, já passo para os vereadores, e a gente está combinando aqui, né, Marcela, de como não está um número assim, a gente vai fazer um bate-bola, pergunta, responde, para a gente ser mais sucinto. Tudo bem para os vereadores? Vou serei rápido. Vamos lá então, a primeira pergunta minha, não sei quem vai responder de vocês, sobre os prazos de regularização e legalização dos imóveis. Com o novo Código de Obras, esse prazo seria estendido? Primeira pergunta. Outra pergunta, né? Como ficam as novas dimensões dos ambientes das edificações com esse novo código? E a última aqui para encerrar. Sobre as calçadas, a gente sabe que Taubaté é uma maravilha. Três Marias, Marlene Miranda e outros bairros, né? A questão das ladeiras, né? Sobre as calçadas, o novo código traz uma solução, traz um caminho, porque a gente vê muitas pessoas que querem regularizar, arrumar a situação, mas fica aí travada nisso. Então, são essas minhas perguntas. Vereador Douglas Carbono, foi sucinto, a palavra com vocês. Excelentes perguntas, vereador Gessé, muito assertivas, pontuais e serão muito esclarecedoras também para todos que estão aqui presentes. A primeira pergunta referente à questão do prazo. Muito importante, como os senhores, né, dessa Casa de Leis aprovaram a prorrogação da lei de legalização, onde a data de corte ficou no dia 27 de maio deste ano. Com o nosso novo Código de Obras, além de a gente ter a revisão da contrapartida e da multa, que será, com certeza, menor, né, como vocês acompanharam aqui até uma simulação numa construção de 100 metros quadrados, nós também teremos aí a nova data de corte a partir da publicação da lei. Então, esse 27 de maio vai estender um pouco mais. Então, com certeza, construções que precisam ser legalizadas e regularizadas, elas poderão também ser contempladas até a data da publicação. A aprovação desse Código de Obras, ele é importante por diversos fatores, mas eu acho que, com certeza, a questão dessa revisão da contrapartida, isso faz muita diferença. A gente quer facilitar, a gente quer que todos tenham acesso a poder ter segurança jurídica ao regularizar o seu imóvel. Segundo ponto, sobre as novas dimensões dos ambientes das edificações. Quero aqui também agradecer a presença da MRV, que está aqui com a gente, e é isso, uma gestão eficiente, uma gestão coerente, acima de tudo, ela dá abertura não só para os técnicos, como para quem quer investir na cidade. Então, nós tivemos uma conversa muito transparente, escutando a necessidade de uma construtora que tem diversos investimentos e que fazem parte, né? É o primeiro imóvel da família. Então, isso, como que a gente pode contribuir com a viabilidade da construção civil, uma vez que tem algumas limitações. Então, nós discutimos amplamente e trouxemos essa discussão para o nosso Código de Obras, e aí sim, nós estamos mudando, principalmente a questão do pé direito, porque existe uma forma, a indústria da construção civil, ela precisa ser respeitada e valorizada, para que a gente consiga gerar emprego e renda nas cidades e aumentar a arrecadação e trazer o benefício para a população. Então, com isso, a gente está trazendo aí um novo pé direito, né, que hoje é 2,70 e que vai passar a 2,30, conforme foi solicitado. E isso tudo vai estar também respeitando as regras da NBR, que até esqueci o número aqui. Na verdade, ele vai passar a ter 2,50, de 2,70 para 2,50 e 2,30 nas áreas molhadas.
E aí, com isso, também a gente consegue respeitar as regras da NBR 15575 da BNT, que também vai fazer a questão dos compartimentos em relação aos quartos, em relação a... Hoje, existem construções, né, que podem, sim, se adequar e estarem dentro de uma pesquisa mercadológica compatível. E é isso que nós buscamos, e é isso que nós estamos aqui. É o que eu falei anteriormente, a sensibilidade, a responsabilidade, o comprometimento em trazer esses benefícios para a cidade. A gente está aqui na escuta para poder agregar técnica e solução para os problemas. E calçadas. As calçadas, a gente sabe, São Gonçalo, Estoril, o que for para legalizar, nós já criamos aí o procedimento e toda a equipe, quero também agradecer aqui os técnicos do Departamento de Licenciamento Urbanístico, do Departamento de Planejamento, do Departamento de Projetos Institucionais, todos aqui presentes, outros colegas também, estou vendo aqui o diretor de obras, o Jefferson também, muito obrigada pela presença, todos aqui que fazem parte, né, da fiscalização de obra, o Marioto, que fazem parte dessa fiscalização da cidade, a legalização das construções, das existentes, elas vão sim ser contempladas. E quando nós tivermos novas construções, isso tudo vai passar através dos loteamentos. Então, quando a gente for aprovar os loteamentos, vai ter esse cuidado das inclinações da calçada para a gente não ter o que nós temos hoje nos bairros. Então, o que está existente, legalizaremos. Os novos passarão por um crivo. E por isso que eu digo e repito, uma aprovação de loteamento, ela nunca e jamais será feita a toque de caixa. Ela será, sim, analisada na sua totalidade, com todos os cuidados e também com participação de todas as secretarias envolvidas para que a gente tenha, né, a responsabilidade do que está acontecendo na cidade, do que vai vir e o impacto isso vai ter para os anos futuros. Muito obrigado, secretária. Com certeza, esclarecedoras suas respostas. Partiremos agora a fala dos vereadores na sequência. E olha, vereadora, a nossa responsabilidade em dar agilidade nesse processo, precisamos focar para que seja aprovado o quanto antes, para que a cidade possa avançar. Vereador Nunes, está com a palavra. Ai, meu Deus do céu. Secretária, Marcela, toda a sua equipe aí, o meu querido secretário de Mobilidade Urbana aí, já conhecido de longas datas, né? Os meus colegas vereadores, as suas assessorias, a equipe técnica aqui da Câmara. Eu fiquei com uma dúvida aqui, mas eu quero essa dúvida gerar depois. Eu quero em cima do que o Gessé falou, porque esse código de obra agora, eu até parabenizo por essa inovação, porque tem 30 anos que foi criado esse código, né? Então, isso vai estar no momento certo, né? E aí, até mesmo se adequando com um plano nacional de mobilidade urbana. Então, parabéns, que já está aí em vigor e muitas das cidades ainda não se adequou ainda. E Taubaté praticamente está na frente nesse processo. Mas o que eu fico assim, encabulado, como dizem os mineiros, né? Essas calçadas que tem hoje, que as pessoas não conseguem andar, né? Eu estava mandando a minha assessoria achar aqui, eu esqueci José Legário de Barro, aquela avenida. As pessoas não passam na calçada ali, as pessoas andam na rua, porque não conseguem andar na calçada, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Tem algum projeto para resolver essa situação? E aí já inclui também, não somente o planejamento, mas a mobilidade urbana, porque é mobilidade, né? Faz parte da mobilidade. Será que tem algum projeto, tem alguma ideia para resolver o problema daquela população? Por exemplo, minha esposa mesmo daqui a pouco vai passar lá. E não consegue andar na calçada, porque a calçada sobra aqui, outra desce aqui, o alto, enfim. E a gente precisa ter um plano para resolver aquela situação. Eu estou dando um exemplo dessa, só essa que estou dando exemplo, mas são vários que têm esse problema, né? Então o Gessé foi muito feliz quando ele citou esse negócio de calçada. Então, normalmente, as novas construções, para que possam
ter a autorização da construção, tem que ter essas normas, porque fica praticamente inviável as pessoas circular numa rua, na avenida, que nem o caso dessa que eu citei aqui. Né? Outra coisa, ele falou 20% ali para liberação da autorização para a construção, 20% da construção, não entendi muito. É 20% para compensação de árvore, do meio ambiente. Parece que é isso aí mesmo ou é outro? Vereador, os 20% foi só um exemplo, tá? Tem diversas taxas durante o zoneamento da cidade. Tá, entendi. Foi só um exemplo, tá? Então está esclarecido. Porque simples, um terreno que tem uma metragem maior tinha que ser uma porcentagem. Um terreno menor, porque se o terreno é pequeno e 20%, já toma todo o terreno da pessoa, né? Então, ia estar respondido aí corretamente. Qual que é a outra pergunta mesmo? Calçada. Essa do resolver os problemas aí, esses 20%. Outra coisa. E eu queria saber também, tá aproveitando, a Marcela está aqui, o secretário está aí, de mobilidade. Faz parte também da outra secretaria, que é a Secretaria de Limpeza Urbana, parece que esse projeto está lá, que é a revitalização do centro da cidade. É um desafio para nós resolver os problemas da calçada. E aí eu já estou indo agora para o centro da cidade. As nossas calçadas no centro da cidade, praticamente 80% das calçadas ali, as pessoas não conseguem andar na calçada. Aqueles postes que tem, vou dar ali próximo ali da padaria do Jaba, tem uns 3, 4 postes que as pessoas não conseguem passar na calçada. Ela tem que sair da calçada e ir para a rua para poder ela seguir. Eu queria saber também se a gente... Existe um projeto em andamento, eu queria saber como é que está o andamento desse projeto para execução, para resolver o problema do centro da cidade, porque a nossa cidade de Taubaté precisa, é necessidade, é uma cidade que tem crescido, tem desenvolvido, mas o centro continua ainda... como que se diz, pacato. As pessoas não conseguem andar no centro da cidade. Então, isso viabiliza também até mesmo o comércio. As pessoas, às vezes, sentem dificuldade de ir no centro da cidade por causa dessa dificuldade que tem de circular no centro da cidade. Então, essas minhas considerações, e eu queria aí saber como é que está esse projeto para a revitalização ali do centro da cidade, tirando aqueles postes, fazendo um sistema subterrâneo, que é que eu já cobrei isso e torço por isso. Inclusive, eu tenho um projeto de lei nessa casa, que inclusive houve aí um parecer contrário, que é sobre as construções, toda a fiação ser subterrânea, as novas construções, né? As novas construções de condomínio, nos bairros, ser a fiação subterrânea, porque quando tem chuva, quando tem vento aqui na nossa cidade, é um transtorno, por causa das árvores que caem em cima dos fios. Nós tivemos um problema que nós ficamos quase uma semana sem luz no centro da cidade. Então, eu tenho essa preocupação com esse sistema de fiação nos novos loteamentos, nas novas construções na nossa cidade, ser subterrâneo. Entende? Então, era essa a minha consideração. Vereador, obrigada pelas suas perguntas. Falando especificamente da questão do centro, a pastora Zelinda sabe bem desse assunto, desse tema, participou conosco na última reunião lá no 5VAT. Esse tema da requalificação do centro, ela está 100% dentro da Secretaria de Planejamento, e esse tema da questão das calçadas, propriamente dita, é um projeto que a gente já está bem em evolução. E aproveito aqui para registrar, né, o nosso pedido de investimento, de recurso. Então, se o senhor tiver um acesso, um contato para que a gente possa... Mas tem empresas privadas que têm interesse de executar. O que falta é vontade e buscar, porque tem empresa que tem interesse de executar a obra aqui na cidade. Tem empresa privada, tem. A gente já tem. E eu coloco à minha disposição para ajudar nessa articulação, para poder a gente buscar esse recurso para poder executar. Todo o planejamento e todo o projeto das calçadas do centro da cidade, inclusive, eu tenho até praticamente valores, algumas informações
informações de valores que fica a obra. E tem investidores que querem fazer isso. Nós temos todas as questões técnicas do levantamento, inclusive da questão da fiação subterrânea, que vai ajudar na questão do centro, que a malha ela é estreita. E, em contrapartida, né, a gente tem a questão do centro, que é um volume maior de trabalho, mas nós já temos uma ação muito importante ali na Joaquim Távora. Como vocês podem ver, é um apoio voluntário, né, por doação por parte da MRS, porque isso não estava no escopo inicial, estava só a questão da execução das passarelas, e ali sim nós temos a execução do gradil com o devido alargamento da calçada, e que posteriormente a gente terá sim que fazer uma reavaliação da supressão de algumas espécies arbóreas, para que a gente possa ter a devida acessibilidade. Então também a responsabilidade do plantio de árvores hoje nas calçadas também se faz necessário, não só isso, porque a gente tem uma situação que a gente precisa ser responsável nisso, para depois no futuro a gente não ter a interrupção da acessibilidade. Agora eu passo a palavra para o meu mestre Monte Claro. Boa noite, presidente Gessé, minha querida amiga Marcela, a toda a Secretaria de Planejamento, pastor Nunes Coelho, pastora Zelinda, vereador Douglas Carbone, vereador Nicola, toda a assessoria. Aqui um abraço especial ao meu amigo Itamar de Jesus, companheiro de longa data, jogamos bola junto, enfim. Também um cumprimento especial aos nossos alunos da Universidade de Taubaté, futuros arquitetos, todos e todas profissionais. Como eu te falei, 100% não, 99,9%, porque tem um que não foi, que é o Antônio Celso, que está ali, grande amigo também de longa data e grande companheiro arquiteto também. Só para explicar brevemente para o senhor, muito brevemente, a questão das calçadas, que é histórica do ponto de vista da geometria, então existe uma incompatibilidade entre o nivelamento das calçadas e os acessos às garagens. Historicamente não havia, vamos dizer assim, legislação nenhuma que determinasse como seria a regra do jogo, por assim dizer. Eu posso afirmar para o senhor que em determinados momentos não precisa ter regra, basta ter bom senso, porque é uma questão de desenho e de projeto, é de geometria pura. Acontece que na medida em que as pessoas vão construindo, principalmente nessas ruas que têm uma inclinação significativa, isso é curioso, começa a fazer a obra da soleira para dentro e esquece da calçada. Então, quando você tira o tapume da obra, tem uma calçada ali, aí faz a rampinha na calçada. Essa rampinha vai até a rua. Então, isso é histórico. Eu diria assim, claro que tecnicamente isso é um erro, principalmente nos dias de hoje, que a acessibilidade vem sendo discutida com muito mais critério. Agora, evidentemente, a Marcela tem conversado muito com a gente sobre esse aspecto de que qual seria, vamos dizer, uma boa solução para isso. Nós entendemos que punir, né, quem já fez essas calçadas não é o caso, né? Agora, na medida do possível, seria instruir as pessoas, porque, obviamente, na medida que você retira essa rampa ou esse degrau colocado, ela tem uma influência diretamente dentro da propriedade. Então, precisa ver se isso fica compatível com o novo desenho, basicamente é isso. E a gente tem conversado muito sobre essa questão da mobilidade, da questão, né, dos passeios públicos. A pastora Zelinda tem acompanhado bastante lá no Sincovat com a gente, também já participamos de várias reuniões, discutindo a questão do centro da cidade, é um grande desafio. Agora, nós entendemos também que, entre outras questões, se não, vamos dizer, decisões imediatas, eu acho que o grande patrimônio, quero crer, que o governo do prefeito Sérgio Vitor, e aí com toda a nossa contribuição, entregar bons projetos para a cidade, entregar bons planos para a cidade, porque tem um problema sério, não é só em Taubaté, né? Isso é cultural no Brasil, é a falta da cultura do planejamento. A gente sempre fala muito sobre isso, e a cultura do planejamento é fundamental. Por quê? Porque você pode olhar a cidade para daqui a 30 anos e entender, né, o que você quer ou o que a população quer daqui a 30 anos. Então, nós apostamos muito, né, em novos projetos. O plano diretor, que vai ser discutido agora em breve,
em consonância, coisa que não havia sido feita, fica aqui uma crítica técnica, absolutamente nenhuma crítica política, mas técnica, né? De que não havia sido feito o plano diretor compatível com o plano de mobilidade, uma coisa não conversa com a outra. Isso é impraticável. Então, a gente tem discutido bastante sobre isso, muito, né? Em determinados momentos, é bom que se diga, temos posicionamentos até contrários, o que é extremamente saudável, né? Porque daí, dessas discussões todas, vai nascer, evidentemente, grandes projetos para a cidade. É isso. Obrigado, secretário. Presidente, só um minutinho, queria rápido. Rapidamente, vereador, já dei uns 3 minutos. Não, pode. Vai dar uns 3 minutos? Já dei mais 3 minutos, tá. 30 segundos. Eu plenamente quando o secretário fala de novos projetos. Isso é de suma importância, inclusive conta com esta casa para ajudar, para contribuir para os novos projetos. Mas nós temos também que olhar aqueles que fizeram o errado e as pessoas estão sendo penalizadas. Então nós temos que buscar uma solução para resolver também, que é o caso que eu acabei de falar do centro da cidade. Né? Eu concordo que tem que ter o nosso projeto, mas o que foi feito errado e que está prejudicando a população, que prejudica a população, que prejudica a cidade, a gente tem que também olhar com bons olhos também para resolver o problema. Obrigado, vereador Nunes. Próximo vereador, Douglas Carbone, com a palavra. Presidente, boa noite, ao qual eu estendo a todos os componentes da mesa, é importante, nossa secretária Marcela, nosso secretário também de mobilidade, seja bem-vindo a esta casa. Quando eu olho um trabalho desse, eu dou muito valor, principalmente a você que está nos acompanhando, a gente não vai ter mais caixinha de surpresa, né? E vai ter uma direção de trabalho, acho que é muito importante. As pessoas que estão nos acompanhando, parece-me, muitas vezes elas vão entender, não, mas o que está se discutindo, né? Uma diretriz dos trabalhos, como que nós vamos fazer daqui para frente, né? E eu sinto uma organização muito grande na sua administração, Marcela, porque a gente consegue enxergar todos os pontos que uma Secretaria de Planejamento que tem uma obrigação, inclusive de futuro, porque nós estamos falando de uma futura Taubaté. E a gente consegue dar segurança para aquele que vai empreender na cidade, que vai construir na cidade, que está aqui a MRV, mas também para aquele pequeno trabalhador que muitas vezes está aposentado da Volkswagen e quer construir na cidade, quer fazer suas casinhas geminadas e precisa que o seu dinheiro possa rodar e geralmente trazer recurso no fim da sua vida, na sua aposentadoria aí para a sua família. Eu tenho alguns pontos a contribuir. Quando a Marcela, no início dessa fala, ela fala que vários projetos vão dar junto, inclusive o plano diretor, que é uma coisa que eu tenho falado, nós fizemos a reunião, foi muito boa. Eu vejo, Marcela, que a sua fala, no começo dessa audiência, eu já tive uma reunião com você, ficamos 3 horas debatendo, principalmente sobre aquele plano diretor de Pindamonhangaba, onde virou uma cartilha, onde as pessoas tenham acesso às informações, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais graduada. Então, acho que fique clara a sua competência e à frente da secretaria, junto com seus funcionários, junto com a sua equipe, que eu já conheço a Natália sempre me responde, eu com dúvida, uma funcionária de carreira também, e a gente sempre teve muita sintonia. Então eu quero dizer para você, papagaio sempre fala, mas o papagaio ele nunca vai ser humano. Se é papagaio, ele sempre vai falar. Deixa o papagaio falar. E é importante a gente trazer uma presença do professor aqui. Eu não sei se é aqui que encaixa, mas eu sinto muita necessidade na Secretaria de Planejamento, por exemplo, uma planta social. Não sei se vai se encaixar nesse processo, desculpa a alegação da minha ignorância, mas hoje a gente tem munícipes, nós estávamos falando aqui, eu e a pastora Zelinda, tem pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua planta, né? Muitas vezes o recurso ali para pagar o seu engenheiro, para pagar o seu arquiteto, e a gente está falando de famílias que precisam também regularizar suas casas, seus imóveis, precisam construir a sua casa e precisam construir de forma correta. Eu não sei se é aqui nesse momento, e aí faço uma contribuição ao professor que está aqui na academia, está na universidade. Nós temos muito bolsistas de 50%, de 100%, encaixar dentro da secretaria essas pessoas, né, essas figuras, para também poder oferecer ao município de Taubaté uma planta social, e assim dar uma condição digna para essas pessoas, para ter ali o seu documento, a sua casa regularizada, sempre muito bem amparada.
E aí eu quero me atentar nessa questão da sustentabilidade. Olhar para isso aqui, para mim, é muito importante. Muito importante porque a gente vê uma cidade que precisa discutir. A gente está tendo uma poda de uma árvore na região central e que está gerando, eu quero aqui parabenizar a doutora professora Raquel Abdala, que é professora da universidade. Eu vi uma manifestação pública dela e é importante a gente falar sobre esse assunto, porque nós, taubatianos, amamos a cada canto da nossa cidade. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade aqui, eu vejo uma secretaria responsável e que quer, inclusive, incluir isso dentro do processo das construções. Ela não é contra o progresso, mas ela quer dizer, olha, você pode construir, você pode empreender, mas você também tem que ter sua responsabilidade de sustentabilidade. Então, quero me focar nesse sentido, dizer que eu estou muito feliz em olhar nesse planejamento de vocês, né? Eu acho que isso dá para a gente uma sustentação muito grande em defender isso, vou defender inclusive que seja aprovado, e que a gente possa, são essas duas dúvidas, a planta social e a questão da sustentabilidade, porque eu acredito que a gente precisa avançar, e avançar com mais propriedade. E casando, finalizando, dizendo que a gente vai ter outras discussões, então a questão do plano diretor, que a gente vai ter que vencer esse obstáculo também. E eu acho que a gente precisa, presidente, quando eu falei com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência se estende bastante, como eu, nas nossas falas. Mas acho que é importante a gente ter a oportunidade da Prefeitura estar aqui discutindo com a sociedade essas mudanças que Taubaté tanto precisa. Eu acho que, e eu coloquei aqui, Marcela, se a gente consegue colocar esse código, por exemplo, dentro do site da Prefeitura, onde as pessoas possam baixar esse código, porque o site da Prefeitura está bem dinâmico, e qualquer munícipe possa entrar lá e saber essas informações, viu, Natália? Para que a gente possa ter acesso rápido a isso. E eu espero que a gente já comece as nossas audiências do novo plano diretor. E, presidente, parabéns por essa audiência, sempre muito conduzindo de uma forma tranquila, e eu espero que os papagaios continuem falando, Marcelo, e você continue trazendo dados oficiais, e é o que a gente precisa. A secretaria, eu falo que é onde traz mais recurso para Taubaté, mas ela precisa de um norte, ela precisa de uma organização, desde o cidadão mais humilde até o mais graduado, o empresário mais rico dessa cidade, tem que ser tratado da mesma forma. Não é porque ele tem mais dinheiro, um carro melhor, que ele tem que ser recebido de forma diferente. Todos temos que ser tratados. Qualquer empresário, qualquer cidadão tem que ser tratado com muito respeito. Muito obrigado. Vereador Douglas, muito obrigada pelos seus apontamentos, pelas suas palavras, e é isso mesmo. Você só reforça o nosso trabalho. O nosso trabalho é sério, comprometido, e é justamente isso. Todos serão tratados de forma igual, todos somos iguais. E nós estamos aqui para isso, para fazer o melhor para todos. Vou só dar uma introdução, mas depois eu já vou passar aqui para a Natália. Em relação à sustentabilidade, eu acho que é uma pauta de extrema importância, porque, como você já comentou, de Pindamonhangaba, os avanços que nós tivemos em Pindamonhangaba no quesito de planejamento urbano, que também é algo que, nesses meus 20 anos de trabalho profissional, os 8 últimos anos, além de me darem uma bagagem técnica e uma visão estratégica de planejamento urbano, também me trouxe uma bagagem política. Isso também me faz me tornar fortalecida a cada embate. Então, isso eu quero também aproveitar o registro aqui que me veio, porque é algo que quanto mais a gente é testado, mais a gente se fortalece, porque sabemos da nossa verdade. E quando a gente fala de um bom trabalho, Pindamonhangaba conseguiu ter os selos como cidade sustentável, inteligente e resiliente. Tudo isso pautado na legislação que nós criamos. E isso tudo, essa experiência, lógico, de acordo com a vocação da nossa Taubaté, nós também alcançaremos esses objetivos e essas graduações para que a nossa cidade seja certificada e, sim, seja cada vez mais vista de uma forma de uma cidade próspera e uma cidade que vale o investimento. Então, falando dessa questão da sustentabilidade, e por isso que eu também falei na resposta anterior, de tomar o cuidado no plantio, o plantio responsável, para depois a gente não ter problemas, porque a árvore ela vai se desenvolver, mas ela precisa desenvolver no ambiente planejado, como tudo nessa vida.
Agora eu vou passar para a Natália, que ela vai falar da novidade que tem tudo a ver com a questão da assistência técnica para as pessoas que precisam. O vereador já me conhece, eu fico super feliz e empolgada quando é falado sobre habitação de interesse social. É um assunto que eu gosto bastante. E a gente está trazendo isso para o Código de Obras de uma forma muito responsável, como a Marcela falou, né? A gente debruçou nesse assunto mesmo, a gente já tem uma legislação federal e precisava fazer uma regulamentação no município. A questão da planta popular, há muitos anos, né, era fornecida pela prefeitura uma planta, era um projetinho, um desenho. Só que tinha vários problemas. Por quê? Esse desenho ele não era assinado por um profissional, arquiteto ou engenheiro. Geralmente, as famílias não faziam a execução da obra de acordo com aquela planta. E, pior, não tinha um acompanhamento técnico de um profissional, o que gerava uma questão de insegurança muito grande, de estabilidade nas construções, ou seja, um problema enorme. Ao invés de dar dignidade, a gente acaba fomentando um problema com relação a essa questão, né? Então, no Código de Obras, a gente está trazendo o ATIS, que é a Assistência Técnica da Habitação de Interesse Social, onde vai possibilitar a gente fazer convênios, tanto com associações de profissionais, conselhos de classe e até com a universidade. A partir desse novo instrumento, né, a gente vai possibilitar, então, o acompanhamento técnico e a questão da planta popular de uma forma personalizada. Não é só simplesmente aquela casinha com um quarto que muitas vezes não atende o que a família precisa. Então, a partir do código agora, estando regulamentado na nossa lei municipal, vai possibilitar que a gente implante de uma forma digna a moradia para muitas pessoas que precisam, né? E daí de uma forma responsável. Não simplesmente da planta popular, mas ter um acompanhamento técnico do início ao fim do projeto e da execução da obra. Pois não. Olha, quando a gente ouve, viu, Natália, vindo aqui, você, cidadão que vai acompanhar, trazer dignidade para as pessoas, né? Trazer dignidade para as pessoas que sonham com a sua casa própria, sonham em ter uma vida digna, né? Eu morei numa casa que hoje era um curral de cavalo. Eu não precisava nem falar isso aqui. As pessoas que estão... E eu acho que quando você traz essa dignidade para as pessoas, você mostra que elas fazem parte do sistema, elas precisam ser incluídas, né? Essa casa foi meio que adaptada para a gente morar, porque a gente foi despejada ali do Ana Rosa, do Jardim Ana Rosa, onde eu morava. E eu luto muito, todos esses anos tenho falado isso nesta casa. Natália, você me enche assim, de orgulho falar isso, viu? E eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que muitas pessoas sairão de lá, da secretaria, com a sua planta na mão e falar, olha, meu sonho está aqui. E ser acompanhado pela prefeitura vai ser muito bom. Então, acho que a gente não precisava discutir mais nada, sabe? Assim, no sentido de que, parabéns, prefeito Sérgio Vitor, incluir essas pessoas que são marginalizadas, deixadas de lado, e muitas vezes por falta de recurso financeiro. Então, isso é muito importante. E para finalizar, senhor presidente, os núcleos habitacionais também, eu tenho falado aqui das regiões rurais, né? A gente não pode ignorar que o poder público, a gente tem 5.000 pessoas na fila hoje para ganhar a Casa Popular em Taubaté, pastora Zelinda, né? Quantas pessoas frequentam as nossas igrejas, frequentam as nossas casas, frequentam os mesmos ambientes que nós e moram nas regiões rurais. Eles precisam ser enxergados, né? Eu sei que não está aqui nesse momento, porque é num outro momento, mas eu tenho certeza que essa secretaria, só de trazer para discussão essas pessoas que não têm condições de pagar uma planta da sua casa, é mostrar que parte da sociedade taubatiana será respeitada. E essa questão da sustentabilidade, para concluir a questão da Raquel Abdala, a gente tem que falar, assim, a gente tem algumas árvores, eu quero chamar, inclusive, o secretário de Meio Ambiente, se tem a gente fazer um diagnóstico dessas árvores da cidade, que podem ter muitos problemas, inclusive, a causar acidentes, e depois que causa o acidente, não adianta a gente chorar, né, vereador? Eu acho que a gente precisa discutir de forma franca, honesta, principalmente com o taubatiano, porque a gente sabe que a gente ama essa cidade. Então, contem comigo, olha, estou aqui batendo palma para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Douglas Carboni. Vereador Nicola, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, GSECA, eu parabenizo por essa audiência pública de muita importância para a nossa cidade. Boa noite, nosso grande amigo e secretário aí, tamo junto, Monte Claro, nossa secretária Marcela, muito orgulho de você estar aqui na nossa cidade, mostra que nós taubatianos temos amor para a nossa cidade e você demonstrou muito isso, sendo que aí que você deixou Pinda e veio aqui para Taubaté num salário muito menor, mas eu tenho certeza porque você tem amor à nossa cidade, assim como nós taubatianos, e eu tenho certeza que é isso que está trilhando você aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Natália, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado por essa audiência, toda a plateia que aqui nos escuta, vocês de casa. É um orgulho para a gente estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Douglas, presta só um pouquinho aqui, que o meu papel eu deixei com o munícipe lá fora, que chegou um pouco atrasado. E eu queria falar ali da zona rural, a hora que você fala da dispensa de licenciamento de obras rurais para as residências unifamiliares, como que será feito, como que você vai, esse projeto, como que vocês vão chegar na zona rural e fiscalizar como é que pode ser feito esse tipo de... Porque eu entendo que tem a casa principal, a casa do morador, que é que vocês falaram. Como que vai ser feito esse tipo de projeto dentro da zona rural de Taubaté? Obrigada, vereador Nicola, pelas palavras. É isso mesmo, estamos aqui firmes e fortes no caminho certo para a gente poder fazer a nossa Taubaté se tornar ainda mais destaque. E quando você fala da área rural, a área rural hoje, pela legalidade, pela lei, ela é correta em módulos com no mínimo, na verdade, com no mínimo 20 mil metros quadrados. Módulos que são menores que 20 mil metros quadrados já se considera como um parcelamento irregular. No caso, esse tema é um tema bem complexo, que a gente já esteve discutindo isso aqui em outros momentos, que a gente pode trazer essa discussão, né, mais à frente, inclusive a questão da lei de parcelamento, que é algo também que está atrelado a toda a revisão da legislação municipal. Mas, especificamente da área rural, foi uma forma que a gente encontrou também desmistificar e ver o que, de fato, é responsabilidade da prefeitura dentro do território urbano. Então, eu vou passar para o Gabriel, que ele vai dar maiores detalhes. Vereador, boa noite para você novamente. Como a secretária disse, o caso é a dispensa da aprovação, tá? Ele vai continuar tendo que respeitar as leis, tá? Só não vai ter que ter uma aprovação do projeto. Então, a fiscalização vai continuar fiscalizando a área rural e vendo se trata de um loteamento clandestino ou não, né? Se trata de uma atividade comercial que serve na zona rural ou não, né? A gente tem a fiscalização para isso. A única coisa que a gente está fazendo é tirando essa burocracia da aprovação, até porque a prefeitura aprova e nem cadastra, porque lá é INCRA, né? Não faz sentido técnico fazer a aprovação, né, como nos moldes que está hoje, né? E essa fiscalização vai continuar sendo efetiva. Então, a pessoa começou a parcelar, vai ser considerado como parcelamento de solo. Agora, por exemplo, é uma casa principal, a casa do caseiro, né? Como vai ser feito isso? Isso aí vai ser caso a caso, né? Porque a gente sabe que as coisas acontecem, né? A pessoa justifica que é a casa do caseiro, mas vende para outra família depois. Então, aí começa a configurar um parcelamento irregular de solo, né? Dividindo a gleba em menos do que 20 mil. E a gente vai continuar cercando esse tipo de comportamento que não é sadio para a cidade. A cidade depois expande, está cheio de núcleos irregulares, todos sem conexões viárias decentes, sem esgoto, sem água, né? Então, não é o que a gente quer para Taubaté daqui 20, 30 anos, né? Que é o que a gente planeja, né? Então, resumindo, é isso. Tudo ok, Nicola? Não. A Natália quer uma fala em cima da sua pergunta. Pois não, Natália. Tá gostando do microfone, Natália? Tá vendo? Só complementando a fala do Gabriel, né? Só deixando bem claro, a questão do loteamento clandestino, né, é uma questão muito danosa para o planejamento urbano da cidade. Então, as pessoas têm que, né, ter essa ciência
que além de ser um crime mesmo, depois dificulta na questão da infraestrutura urbana, que na zona rural daí fica mais difícil ainda. Então, tem que ter uma atenção. Não é assunto do Código de Obras a questão do parcelamento, né, do solo e da questão da regularização fundiária, mas eu achei importante só destacar, né, Marcela, que a gente está em várias frentes de trabalho. O planejamento urbano ele é estratégico. Então, a gente vai iniciar amanhã, por exemplo, a lei de os novos estudos da nova lei de parcelamento do solo, que vai tratar muito essa questão dos loteamentos, como que ele deve ser implantado na cidade. E também a gente está fazendo parte, a Secretaria de Planejamento, junto com uma comissão que foi formada para fazer a lei da REURB, a lei da regularização fundiária. Acho importante a gente colocar isso, porque essa comissão vai trabalhar nesses loteamentos existentes. Então, é importante destacar que não é sadio para o município, mas as situações que já estão consolidadas, conforme a lei federal já determina, a gente vai trabalhar na lei da REURB aqui municipal. Senhor presidente, só para... Natália, existe uma regra para isso? Isso que eu queria saber, para esse procedimento na zona rural? De regularização? E para não ser cobrado esse projeto, existe uma regra? A gente está iniciando no Código de Obras a dispensa das edificações que estejam em áreas regulares. Eu entendi, mas existe uma regra nesse caso específico aqui? Como que você vai, dentro de 20 mil metros, como que você vai distinguir quando é uma casa de caseiro e quando é uma casa do proprietário? Existe uma regra para vocês não cobrarem ou fazerem a dispensa da cobrança desse... Isso tudo vai ser feito através do nosso georreferenciamento. Quando nós tivermos o georreferenciamento, será possível, através da tecnologia, a gente ver as manchas de calor, aonde vão estar sendo feitas, raspagem de solo, onde vai começar a ser feita alguma ocupação que não esteja, né, apontada. Então, vai através disso, porque hoje é humanamente impossível você percorrer e fazer a fiscalização 100% do território, seja do território do município, seja rural, seja urbano. Então, isso tudo vai ser identificado. Só que, lógico, tem as vistorias, né? Existem as fiscalizações e, obviamente, é possível identificar, né? Se você está lá numa residência, tem uma matrícula que está lá 20 mil metros e tem 10 casas, como é que está o acesso, como é que está a distribuição? Você já vê que é um parcelamento irregular. Então, isso também a gente vai conseguir levantar através da tecnologia do georreferenciamento, que é uma ferramenta também que nós já estamos aí em fase de adoção, justamente para poder facilitar o nosso trabalho nessa fiscalização, como a Natália bem colocou. Ele é muito danoso para o planejamento urbano, essa questão, porque você afeta diretamente a questão do meio ambiente, contaminação do lençol freático, porque você não tem saneamento, então não é possível. Mas isso é um tema, como já foi falado, não é referente ao Código de Obras, tá? Ele é referente à Lei de Parcelamento e à REURB. Então, é só para deixar claro que a gente já está tomando medidas para que essa fiscalização seja feita através da tecnologia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Nicola. Quero registrar também a presença do vereador Ariel Cássio, que acabou de chegar aqui conosco para a audiência. O Regis Goff, assessor parlamentar do vereador Bireli de Anges. O vereador Ariel, os munícipes e profissionais já estavam até posicionados para falar. Então, eu ia pedir a gentileza de Vossa Excelência que fale após ele, tudo bem? Então, vamos lá. Eu queria já iniciar aqui a fala dos munícipes e profissionais e pedir aí, por gentileza, que se atente ao tema proposto de hoje, que é a revisão do Código de Obras, né, para que a gente possa caminhar tranquilamente a nossa audiência. O primeiro inscrito é o Antônio Celso, arquiteto, por favor. Muito boa noite, vereador Gessé, presidente da casa, presidente da mesa, arquiteta Marcela, secretária de Planejamento, amigo Monte Claro, secretário de Mobilidade, Natália, querida, Gabriel, vereadores presentes e a todos que estão aqui. Eu quero cumprimentar a todos envolvidos nesse trabalho.
em que pese a concordância ou discordância de um tema ou outro, há que se valorizar o trabalho que vem sendo feito já de algum tempo e agora nessa revisão que vocês estão fazendo e apresentando nessa casa aos profissionais, enfim, às pessoas envolvidas. A minha atividade profissional como arquiteto ao longo do tempo foi muito fora de Taubaté e mesmo agora, depois da minha volta, não tenho uma atividade extremamente voltada a isso que diz respeito ao código, né? Mas a minha presença aqui hoje foi por um motivo específico. E o vereador Douglas Carboni já não está aqui, mas ele quebrou as minhas pernas porque ele se antecipou à minha fala. Eu venho aqui pedir licença a todos para registrar a minha profunda tristeza e a minha profunda indignação com o que está sendo feito na Praça Monsenhor Silva Barros, em que pese a busca pelo desenvolvimento, não há desenvolvimento que se sustente com o sofrimento de quem quer que seja ou do que quer que seja. Primeiro foram os animais, no caso dos rodeios, que não é o caso aqui, mas no caso da Praça Monsenhor Silva Barros, quer dizer, começou se destruindo um projeto importante do arquiteto Manuel Carlos, que é uma figura importante da cidade também, quando tiraram aqueles arcos todos, que não precisaria ter tirado, mas agora principalmente com relação às árvores, né? Há uma fala de que a árvore estava doente, estava isso, estava aquilo. A árvore não se corta, a árvore se cuida. E não é só aquela figueira que está sendo cortada, já foram cortadas 13 árvores. Eu fico imaginando se dali vão abrir um espaço para colocar a Estátua da Liberdade e a foto do velho da van, né? Ou do Trump, ou seja lá de quem seja, desculpe. Mas realmente eu estou bastante indignado. Eu cresci na Praça Monsenhor Silva Barros. A minha infância foi brincando naquela praça, sabe? Não há necessidade de se cortar árvores. Tem tantos arquitetos famosos, importantes, capazes na cidade para fazer uma reforma ali e manter as árvores onde elas estão. Já são 13 árvores. Eu hoje comentei uma publicação da Raquel, minha querida Raquel, e quero pedir que as pessoas reajam em relação a isso. Não é possível. Eu acho que dá tempo ainda de rever o corte especificamente dessa figueira, porque as outras já cortaram do chão. Faz uma estrutura, se ampara, né, essa árvore, enfim. Então eu queria, desculpe, eu saio um pouco fora do tema, mas eu não podia perder essa oportunidade de deixar aqui o meu registro, a minha tristeza e a minha indignação em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio Celso. Agora, o segundo inscrito é o Roberto Bifadel. Eu entendo a indignação, mas eu preciso aí, como presidente dessa audiência, reforçar para que a gente atente ao tema de hoje proposto, para que a gente possa discutir de forma plausível aqui, tá bom? Obrigado. A Bifadel com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, boa noite os vereadores que estão aqui e também os engenheiros e arquitetos que compareceram. Foram poucos, né? Mas tá bom, tá melhorando. Tem hora que parece 1, 2, mas o número tá bom. Outra coisa também, pegando do arquiteto aí, como é que eles aprovaram o CODEFAT, o IFAM, tão rápido, sendo que eu e alguns conhecidos, os engenheiros, estão demorando para sair de lá. Mas não é o fato, não é a minha posição aqui hoje, Marcelo, a minha posição é outra aqui. Vou só abrir aqui o pé direito que vocês mudaram aí, vocês basearam no Código Sanitário? Isso que eu queria saber. Outra coisa também, nós vamos ter acesso a essa nova lei aí, esse novo estudo, nós vamos ter acesso que até o vereador aí pediu para colocar no sistema da prefeitura. Vocês também vão aceitar ideias ou vai fechar nesse trabalho aí, nesse estudo de vocês?
Isso que eu queria saber, se vai ter mais sugestões, né? Outra coisa também que eu pedi aqui para Casa de Leis, que eu respeito muito, né? São pessoas que eu conheço quase todos aí. Por favor, gente, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no plano diretor passado lá. Aprovaram um plano diretor que no dia aí da votação, naquela época lá, o vereador ligou para mim perguntando certas coisas e a votação era à noite. É complicado. Se vocês estudem, leem, se tiver dúvida, tem uns profissionais aí, liberais, tem a prefeitura, para não ter problema como teve no plano diretor, tá bom? Essas são as minhas considerações. Então, um abraço aí, obrigado. Obrigada, Roberto, pelas suas considerações. Bom, vamos lá. O projeto ele ficará disponível, né, para todos quando for aprovado. Então, com certeza, dentro do site da Prefeitura, tem lá dentro da Secretaria de Planejamento, todos vocês já podem acessar, já tem várias, já está as legislações vigentes, já está tudo lá. Então, é muito intuitivo, é só acessar o site da Prefeitura e dentro da Secretaria de Planejamento tem todas as informações já disponíveis. Aí, Roberto, o que eu queria falar para você é o seguinte, todas as questões que você colocou aqui já foram amplamente discutidas, inclusive, volta na apresentação lá, Nath, por favor, que você estava presente, o Pato, o Luiz Ricardo, todo mundo. Então, todas as considerações que vocês fizeram e que nós apresentamos aqui, ali, ó, naquela foto ali, é aquela foto do Centro de Formação, que foi a nossa audiência exclusiva, onde a gente teve a participação de 80 arquitetos e engenheiros da cidade, onde todo esse tema já foi discutido, e ali é onde está, né, na apresentação, um capacetinho de obra, está lá especificamente a contribuição de vocês. Então, vocês já tiveram acesso a isso, inclusive você já fez as suas considerações. Então, assim, se a gente não evoluir, a gente vai ficar no loop infinito e não vai para nenhum lugar. Então, a gente já sanou todas essas questões, já foram apresentadas. Então, agora a gente está aqui nessa audiência, porque como ela foi modificada, então a gente precisa da publicidade e a audiência está sendo realizada. O próximo passo é a gente mandar a mensagem com o projeto de lei para esta Casa de Leis e aí sim a gente prosseguir para a aprovação do projeto. Feita a aprovação, ele estará disponível no site da Prefeitura para consulta e a validação dele. Em relação à questão do pé direito, sim, foi respeitado, foi estudado e também já está pautado conforme a NBR 15575, conforme todas as regras. Obrigado, Marcela. O próximo inscrito é Bruno Ribas, representando MRV. Boa noite a todos. Não podia deixar de vir aqui agradecer ao trabalho importante dessa gestão. Um trabalho que, quando iniciou o ano, a MRV ela estava bastante insegura com o futuro aqui na cidade de Taubaté. E a gente vem acompanhando muito de perto o esforço que tem sido feito para trazer uma readequação desse Código de Obras, diga-se de passagem, década de 90, população na década de 90 urbana, até hoje cresceu 60 milhões de pessoas, isso dá uma Argentina e um Chile junto, então mostra o tamanho do desafio que a gente tem para trazer uma moradia digna. 1 a cada 18 taubatianos moram em uma MRV, nós já estamos aqui há 20 anos, conhecemos os problemas da cidade, tentamos contribuir da forma mais eficiente possível e hoje a gente tem mãos dadas com a Prefeitura nesse trabalho importante de desenvolvimento. O HIS é um dos temas e talvez uma das ferramentas mais importantes e poderosas do governo. Moradia é item essencial de dignidade. Se não ter um CEP para mandar um currículo e receber essa correspondência, é segregador. Então, hoje eu venho aqui agradecer, porque eu vi avanços e estamos acompanhando, contem com a gente. Taubaté não pode deixar de ser referência para o Vale do Paraíba. Está na hora da gente pegar esse protagonismo, né?
que sempre foi e sempre teve, e tornar um exemplo para o restante dos 39 municípios que compõem o Vale do Paraíba. Então, eu vim agradecer e deixar o nosso apoio. Vamos para os próximos 20 anos de Taubaté, junto com a MRV, trazendo essa moradia digna. Obrigado a todos. Quero aqui agradecer, Bruno, as suas palavras e registrar aqui a todos que estão presentes que foi um trabalho feito em parceria. Quando nós assumimos a gestão, né, o prefeito Sérgio Vitor colocou como missão para o planejamento o investimento total na construção civil. Fizemos uma reunião, apresentaram os projetos. A MRV tem muitos investimentos ainda para fazer na cidade e a gente vê que a qualidade do trabalho, né, e essa preocupação, como o próprio Bruno colocou, né, de dar a dignidade da moradia própria para aquela família, né, que precisa ter, né, um teto seu. E é isso que nós, junto com a MRV e com as outras construtoras que são, né, referenciadas nesse tipo de moradia, pode ter certeza que a Prefeitura está aqui com essa visão social e sensível para que as pessoas possam ter a dignidade da sua moradia. Obrigado, secretária. Obrigado, Bruno. Próximo inscrito, Luiz Ricardo, Associação de Arquitetos Urbanísticos de Taubaté. Por favor. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa. Na verdade, surgiu duas dúvidas ali, eu tenho acompanhado um pouco o processo e a gente tomei a liberdade de pedir a palavra aqui para poder tentar esclarecer. Vamos lá, a primeira questão é a questão da área verde. Ela bate muito na tecla que ela faz parte do plano diretor e que ela não pode ser mexida. Hoje você tem 20% de área, na maioria do zoneamento. Quando você vai construir uma casa geminada, da qual é 125 metros, você praticamente compromete toda a construção. Tendo em vista que os loteamentos de médio e alto padrão, quando são elaborados, eles já destinam 20% da área verde para, vamos dizer assim, reserva de APP. Então, não é justo, no meu ponto de vista, que as construções ainda tenham que remeter mais 20% do seu terreno próprio. Mas isso aí é um caso já conhecido. O que me chama a atenção, na verdade, é a questão da lei da legalização que está ocorrendo. A multa de contrapartida ela vai muito em cima da área de APP, dos 20%. E o que acontece? Hoje a malha central, que é âmbito de muita discussão, que 90% dos imóveis não estão legalizados, que nós estamos tentando trazer através dessa nova lei, estão tendo que pagar a contrapartida, sendo que elas não foram, a lei ela não é retroativa. A gente conhece que há tempos a área permeável era de 2%, depois passou-se a 10% e hoje é 20%. Eu estou falando tudo isso porque assim, sempre a gente bateu nessa tecla e todo mundo fala que não tem como reverter em função que faz parte do plano diretor, não do Código de Obras. Só que, para minha surpresa, sentado ali agora, vocês falaram a respeito das vagas de estacionamento, da qual mudou-se para kitnet, mudou-se de 100 metros para 75. Então, a minha pergunta e usou-se o termo que revogar a lei da vaga de estacionamento, que também já foi falado que está no Código do Plano Diretor. Como que na lei vocês conseguem revogar da vaga de estacionamento e da área permeável não? Será que não dá para fazer uma força-tarefa e tentar revogar as duas leis para que possa colocar no Código de Obras? E uma outra situação, a gente gostaria que você explicasse novamente, Gabriel, a história dos 75%, que está todo mundo perdido ali. Ninguém entendeu nada dos 75%, porque assim, a gente entendeu que a kitnet passou de 2 para 4, então dobrou, ou seja, agora a gente não entendeu como que a vaga, por exemplo, comercial era uma a cada 100 metros. Hã? Tá, a multifamiliar era uma por unidade, residencial. Isso, em vez de ser uma por unidade,
for ter 100 unidades, é só 75 vagas. Gabriel, responde o microfone ou depois. É isso. Então tá, jóia. Gente, é isso. Agradeço. O senhor concluiu ou já está? Concluí. Tá. Então, o Gabriel vai responder. Então, o pessoal lá não está... Eu peço desculpa. O Luiz estava tão perto aqui que a gente começou a bater papo, vocês me desculpem. O fato dos 75%, deixar bem claro, é para unidades... vou ler o que eu tenho aqui anotado, tá? O uso residencial. A unifamiliar vai ser opcional a vaga. A pessoa pode escolher projetar a casa ou não, e o mercado vai decidir se vai ser comprada uma casa com vaga ou sem vaga, tá? Então, isso é de acordo com o mercado que vocês entendem. Se entende ter vaga ou não, fica opcional, mas a vaga continua das mesmas dimensões, tá? O multifamiliar seria aplicado agora. 75% das unidades tem que ter vaga. Ponto. Então, é só fazer a conta, né? Se eu tenho 100, se eu tenho 200 unidades, você faz a conta. Vai ter que ter 75%, digo de passagem, 75% é 75%. 74,99% não é 75%, tá, gente? Sobe, né? Vai um pouco acima da regra, né? Porque sempre o pessoal gosta de testar, né? E agora, quanto a kitnet, que são apartamentos de até 27 metros quadrados, era uma vaga para cada 2 kitnets. E agora não tem nada a ver com 75%. Agora são uma vaga para cada 4 unidades. Tá? Que normalmente o público de kitnet, às vezes, não tem nem carro. É área central, o pessoal se desenrola muito bem a pé ou de Uber, né? Tem bastante casos assim. Cada vez mais as pesquisas mostram, né, mercadológicas estão mostrando que a juventude que compra esse tipo de apartamento ou que aluga esse tipo de apartamento não está tendo vontade nem de tirar CNH, né? Então, temos esse dado também. Qual foi a outra dúvida dele? Desculpa. Só complementando essa questão das vagas, né? Só é importante a gente frisar que são as obrigações mínimas, né? O mercado, ele vai regular, e se o empreendimento multifamiliar quiser ofertar 2 vagas, vai a critério do mercado. A gente está falando de condições mínimas. Com relação à taxa de permeabilidade, só é importante esclarecer, né? Aqui a gente não está falando de área verde, a gente está falando nem de APP, área de preservação permanente. São 2 coisas distintas. A gente está falando de taxa de permeabilidade. O Luiz Ricardo perguntou por que pode mudar isso e não pode mudar a taxa de permeabilidade. A resposta é simples. A questão das vagas de estacionamento, ela está equivocada no plano diretor. Ela é uma matéria de Código de Obras. Então, é por isso que a gente está fazendo essa revogação. Já a taxa de permeabilidade, ela é um índice urbanístico. Ele, para fazer uma alteração no plano diretor, eu teria que mudar toda a tabela, onde está falando da taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Então, teria um estudo muito maior para ser feito do que a questão das vagas, que é uma coisa simples e que está direcionada ao Código de Obras. É importante a gente falar isso, porque se confunde muito o que é o plano diretor, o que é a lei de uso e ocupação do solo e o que é o Código de Obras. Eu costumo falar assim, que o plano diretor, ele está falando de como a gente quer a cidade. O uso e ocupação do solo, ele já determina ali como que vai ser essa ocupação. E o Código de Obras é como será essa ocupação. Então, são as regras do jogo, as regras da construção. Então, é importante a gente sempre ter essa noção da legislação, até para a gente entender até que ponto a gente pode fazer essa adaptação. Então, a legislação do plano diretor, ela é um estudo muito mais amplo. Hoje, o plano diretor, ele está misturado. O plano diretor, a lei de parcelamento do solo e a lei de uso e ocupação do solo. Então, a gente vai fazer essa separação e colocando cada diretriz no seu devido lugar, né? Então, a gente já está trazendo a questão das vagas
para o Código de Obras. A questão da permeabilidade do solo, assim como os índices urbanísticos, a gente vai debater na Lei de Uso e Ocupação do Solo, não é nem no plano diretor, na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Só complementando, a gente entende que o nosso plano diretor, né, ele já está prestes a vencer, né, ele vence em 2027, e a gente vê o quanto que ele está sedento de uma renovação, de uma repaginação, principalmente em relação à taxa de permeabilidade, que é algo que eu, particularmente falando, né, como arquiteta, acho também um tanto complexo isso e uma exigência que não é real, que não vai acontecer de fato, e vocês profissionais sabem bem, né, o quanto que isso dificulta alguns projetos, algumas questões. Então, a gente já tem essa visão de estar fazendo essa alteração devidamente consciente e coerente também, porque a gente não pode, diante da cidade que pode ter crescido de forma desordenada, né, e hoje está praticamente impermeável, as novas construções terem que pagar o preço e deixarem grande parte permeável para poder suprir uma necessidade, um erro do passado. Então, a gente vai equalizar as ações de forma que a gente consiga trazer essa viabilidade para todos. Só para complementar, ficou uma dúvida do Luiz, que eu anotei aqui. Ele perguntou sobre a taxa de permeabilidade que já foi aprovada no passado, lá no centro, por exemplo, ele deu de exemplo, né? Não só no centro, Luiz. Agora a gente está dispensando parcial ou total a taxa em ampliações regulares, que estejam com a BITS regular, ampliações com permeabilidade já atendida no ABITS. Então, se você aprovou uma casa lá no passado, que a taxa de permeabilidade era 2%, que era o que era no passado, e ela teve o ABITS e tudo, se você for ampliar, a gente não vai exigir mais que você quebre e forme os 20% novamente, para atender a legislação, e realmente a gente entendeu isso, a gente vem entendendo isso, faz muito tempo que isso realmente é uma injustiça, só que hoje a gente não tem base legal, a gente está criando essa base legal para poder, nesses casos de ampliação, que a taxa foi atendida no passado, a pessoa vai fazer uma ampliação, alguma coisa, ela continue com aquela taxa de já foi, não vou pedir para o cara quebrar tudo novamente, tá? Então, isso que eu acho que era a sua dúvida do centro, né? Que eu acredito que seja. Então, é isso. Obrigado, Gabriel. E encerrando as falas, o vereador Ariel está com a palavra, pode usar a tribuna, fica à vontade. Só não esteja muito, Ariel. Boa noite a todos, primeiramente presidente, que está aí conduzindo essa importante audiência. Parabéns, Gessé. Você sempre aí com pautas importantes para a nossa cidade. Eu acho que é isso que a nossa cidade precisa. Cumprimentar aqui nosso secretário Monte Claro. Parabéns pelo trabalho que o senhor veio fazer na nossa cidade. Tem andado muito, inclusivemente na minha região. Um grande trabalho que o senhor tem feito aí juntamente com a sua equipe. Parabéns. Eu acho que nossa cidade ganhou muito nessa nova gestão. Nossa supersecretária, Marcela Franco, Taubaté ganhou demais com a sua presença aqui. Eu acho que foi um dos acertos maiores que o prefeito Sérgio Vitor fez. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, o que você fez por Pinda, e hoje Taubaté tem o privilégio de ter uma servidora de carreira e com um currículo exemplar, que é você, Marcela. Também a Natália e o Gabriel, onde fazem um excelente trabalho. Todas as demandas que passam no meu gabinete, que vem através da Andréia, você é idolatrada no meu gabinete, viu, Natália? O seu trabalho é muito bem visto, o Gabriel também. E também não poderia deixar de falar da Gisele, tá? Gisele esteve junto comigo lá no Sítio São João, acompanhou todo aquele trabalho. E eu estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo, aqui nessa audiência aqui de revisão de código de obras. Você esteve em alguns lugares junto comigo, Marcela, no Sítio Tangará, onde a gente está conseguindo fazer a revolução lá do Sítio Tangará, um lugar totalmente esquecido, abandonado, e agora já está no processo final, e você tem um grande índice de aprovação de tudo isso que aconteceu, mas eu sei que você não consegue caminhar sozinho se as outras secretarias não andassem com você, como mobilidade, como obras, como serviços públicos, como finanças e tantas outras secretarias, que é um conjunto de uma obra para transformar e nossa cidade começar a desenvolver. Nossa cidade precisa sair lá de trás e começar a olhar para frente. A gente não tem um portal decente na nossa cidade dando boas-vindas
para as pessoas que entram na nossa cidade. Né? Tem uma placa lá da Cívico-Militar que está ali 200 anos e a pessoa nem sabe se entrou na cidade ou não entrou. Então, eu acho que essa cara que você tem trago para a nossa cidade, eu estou muito feliz com isso. Então, a gente tinha alguns pontos aqui, como o sítio Tangará, que eu acabei de falar. Muito obrigado pelo seu olhar. Já está no processo final na habitação para fazer essa entrega. Eu tenho certeza que nós vamos estar juntos lá. Estivemos no Barreiro e você sabe o tamanho do problema que é o Barreiro. Pessoas lá se sentem desvalorizadas, pessoas que pagam seu IPTU e vão na prefeitura, nem no mapa tá. Então, eu acho que a importância do Código de Obras é isso, é a revisão, é sim uma regularização decente para as pessoas. Então, tivemos um grande problema no sítio São João, que a viatura, né, o SAMU não conseguiu chegar numa rua, porque a rua estava totalmente inacessível, e essa senhora veio a óbito. E a prefeitura não consegue fazer uma ação, porque não é regularizada. Então, nós estamos fazendo esse grande trabalho. A Gisele está lá na frente com o Claudemir da Habitação. Eu sei que é a seu aval. Então, a gente vai fazer mais uma reunião lá para a gente conseguir não dar mais nada paliativamente para as pessoas. A gente quer fazer o que elas merecem, que elas serem reconhecidas. Elas vão na prefeitura, acham no mapa lá que a rua dela está lá, que elas não pagam só IPTU, e que a gente escuta muito, Marcela, em vários lugares que a gente vai. Lá na Chácara Ingrid, no Barreiro, várias. Eu sou daquela região, por isso que eu estou citando, mas tem tantas outras áreas na nossa cidade que está desse jeito. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para a nossa cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui junto hoje com o nosso vereador Nicola, nosso pastor Nunes Coelho, também muito atuante, o Carbone, que estava aqui. Então, eu estou aqui com minha parte, como vereador, lutando por essa região tão importante. E eu tenho certeza que você tem nem dormido direito para você transformar a nossa cidade no que você sonha, que você sonhou para a nossa cidade, pelo seu trabalho. Eu estou aqui muito contente hoje para poder não só elogiar o trabalho de vocês, do vereador Gessé, por essa audiência, mas de poder contribuir e achar o caminho para a gente lutar junto pela cidade que a gente merece, como eu sempre falei, que é Taubaté no rumo certo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ariel. Alguém vai comentar? Está tranquilo? Acho que é importante vocês partir para considerações finais. E, por favor. Quero agradecer as palavras, vereador Ariel, e você sabe que a Secretaria de Planejamento está ali sempre pronta e disposta a ajudar. Às vezes, quando eu não consigo ir, mas meu time está totalmente preparado, é isso, um time comprometido, coeso, que está com a mesma preocupação e a sensibilidade em fazer a transformação da vida das pessoas. E é por isso que nós estamos aí juntos nesse trabalho, no rumo da transformação. Quero, então, agradecer, vereador Gessé, pela condução, muito obrigada. A participação do nosso secretário de Mobilidade, Monte Claro. Quero agradecer em especial a toda a minha equipe presente, Natália, Gabriel, e que em nome deles agradeço a todos que estão aqui, né, pela participação e por acreditar, por confiar e cada vez mais estarmos unidos e fortes como um grande bloco, né, um bloco que está ali firme e forte, que jamais será, né, dissolvido, de forma que a gente está aí conseguindo diversos avanços e nós estamos cada vez mais motivados. Eu acho que a cada desafio que a gente enfrenta, a gente se torna ainda mais fortalecido. E é isso que eu quero fazer aqui, minhas considerações finais, e mais uma vez agradecer a oportunidade. Obrigado, secretária. Discutidos os temas propostos para hoje, agradecemos a presença de todos que acompanharam os nossos trabalhos. Obrigado, secretário Monte Claro, Marcela, toda a equipe do CEPLAN, todos os profissionais, servidores, os profissionais aqui, arquitetos, engenheiros, que sempre eu vejo, toda a audiência, muitos vêm, colaboram. A participação de vocês é fundamental para o crescimento da cidade. Os arquitetos, engenheiros são importantíssimos. Vocês têm o respeito dessa casa e podem contar com essa casa, porque nós estamos aqui com o objetivo único, é Taubaté. Nosso trabalho aqui é Taubaté. Então, quero agradecer aos alunos da Unital que tiveram essa experiência, né? Muito obrigado. A casa está sempre aberta. Sejam bem-vindos a todos vocês. Declaro encerrada essa audiência. Boa noite a todos.